chegando aqui para o nosso novo encontro. Faltam 3 minutinhos, então já vou aqui abrindo a sala, recebendo quem está chegando. A Laine está entrando, a Rosi, Socorro, sempre querida, sempre presente. Vamos chegando, se assentando. Olá, Laine. Mariana está presente. Oi, Ivo, Ivo é lá de Portugal, está na formação de focalização. A Maria Cris, Tatiana, a Socorro está lá em Belém do Pará. Uau! Maria Augusta, querida. Maria Augusta, aluna do Terapeuta de Si, já está aí na jornada. Doutora, será que é Hortenila? Às vezes é difícil separar. Eu acho que é doutora Hortenila. Boa tarde, Maria Augusta. Bom fim, bom fim. Ah, Dani Araújo, saudade, Dani. Irmã Josielma, querida, tá aqui. A irmã Josielma também tá aí a primeira turma do Terapeuta de Si. Ruilda, vamos chegando, vamos imaginar, já que nós somos profissionais da área do desenvolvimento humano e a gente trabalha com o simbólico, né? Saber navegar com os fatores subjetivos, vamos imaginar que a gente está chegando na sala de aula, mas a gente pode imaginar uma sala de aula bem confortável, eu adoro aula em círculo, adoro dar aula para círculo, sabe? Em vez de a gente pôr as cadeiras assim, igual na universidade, a gente põe as cadeiras assim, né? Em círculo, adoro círculo, porque a gente fica tudo na mesma posição e aí a gente pode ter um pulso de inteligência e criação de grupo. Então vamos imaginar que a gente está chegando e você está tomando o seu lugar aqui nesse círculo, nessa sala, que a gente está utilizando hoje em dia, né? As inteligências e ambientes virtuais para poder estar junto, para poder estar próximo, uma vez que precisamos neste momento estar separados. Então essa é uma maneira da gente se conectar, da gente se encontrar, da gente estar junto e poder aproveitar. Boa tarde para a Tati, para a Luciana. Então vai tomando o seu lugar nessa nossa sala para a gente conversar sobre esse tema, crenças e traumas dos profissionais da área do desenvolvimento humano. Será que terapeuta tem trauma? Será? Como assim? Será que psicólogo tem trauma? Será? Será que tem crença limitante? O que é crença limitante? Como é que isso reverbera na nossa área? A gente vai falar sobre isso, tá? Tá interessante essa reflexão nossa aqui desse bate-papo de hoje. Crenças e traumas dos profissionais da área do desenvolvimento humano. Sempre enquadrando, né, os profissionais que atuam cuidando de pessoas, né? Por exemplo, como eu sempre falo, um assistente social que está lá no hospital trabalhando com cuidados paliativos, um psicólogo atuando aí com todas as questões da saúde mental, o terapeuta, o médico, enfim. Eu tenho alunas da área da fono, da nutrição, que já estão atuando também, compreendendo, né, como os aspectos subjetivos, processos de trauma afetam essas questões, seja na compulsão alimentar, dentro do núcleo nutricional, seja nas questões de expressão da fala, por exemplo, tenho 2 alunas que são fonos, enfim, profissionais que atuam com o ser humano nos seus aspectos mais subjetivos. E muitas vezes, como eu falei na live de segunda-feira, com o que mais dói na gente, né? Tem uma música que fala, né? Um coração, mas que é a música? Porque um joelho ralado dói bem... Não, quer? Queria voltar? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né? O trauma físico, a dor física, muitas vezes dói menos do que a dor da alma, daquilo que me foi arrancado, daquilo que me foi cindido, daquilo que eu fui traído, dores de rejeição, dores de abandono, dores de frustração, dores de medo, de muita insegurança, de ansiedade.
super difícil lidar com tudo isso, né? Sempre converso muito com a minha professora Liana Neto. Fala, é tão subjetivo, né? A gente não tem uma ressonância magnética do psiquismo, né? Vamos lá, tá bem ali o trauma, tô até vendo ali. Não tem isso, né? A gente tem as percepções em relação ao vivido, que se reverberam aí em sintomas físicos ou emocionais. E como é que é isso pra gente, né? A gente está isento disso, será? Será que a gente não tem trauma, a gente não tem essa questão desafiando a gente pelo fato de a gente estar atuando com isso? É sobre isso que a gente vai falar. São 3h03, fazendo aqui um aquecimento. Boa tarde, Sabrina. Sabrina, minha aluna, ela está no módulo avançado já de focalização. Hoje eu dei aula para os módulos 3 e 4, foi incrível. A gente falou de partes exiladas, assistiu uma sessão e ver que convites conduziríamos, da focalização do relacionamento interior, foi muito legal. Boa tarde, Wanda. Mãozinha para você também, ó. Lilian deve ser. Bernadette, eu acho que eu conheço essa Bernadette, ela tá sempre aqui nas lives, eu acho que ela já virou profissional. Conheço. Essa Bernadette é minha mãe. Ah, oi, mãe. Ai, Denise. Boa tarde, Denise. Seja bem-vinda. Eu tô criando aqui uma sala no nossa mente, onde a gente vai se assentando, tomando o seu lugar. Vamos imaginar que a gente está juntas e juntos nessa sala. A gente vai se juntar. Jana também, minha aluna da formação, a Dilson. Muito bom. Boa tarde, Beth, Giselda. Como é bom ver as alunas aqui. Olá, mãe. A minha mãe, além desse, depois ela printa a tela e me manda. Olha, eu assisti você. Ai, mãe é bom demais. Verbete. E a Conceição é minha madrinha. Aí fica as duas me assistindo. Jana, Maria Lúcia. Oi, Maria Lúcia. Giselda, querida aluna. Miriam, boa tarde lá de Barcelona. Miriam também, aluna da formação de focalização. Rosi, aluna do módulo avançado de focalização. Psicopedagoga, não sei o nome. Vamos lá então. 3h05 já deu para aquecer. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Então você já tomou aqui o seu lugar na sala, imaginando aqui simbolicamente uma sala bem confortável, bem arejada, bem iluminada pelo sol, bem aquecida. E a gente está sentados em círculo, né, em cadeiras confortáveis ou talvez almofadas, deixa a sua imaginação aí chegar, para a gente falar de crenças e traumas dos profissionais da área do desenvolvimento humano. E eu fiz uma brincadeira aqui, uma provocação, na verdade. Será que profissional da área tem trauma, tem crença limitante? Será? Quais são elas? E eu fiz essa provocação porque é desse lugar que eu quero partir com vocês, né? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão através de uma simbologia, de um mito, e eu trago sempre o mito de Kiron, né, do curador ferido, que ele norteia, ele é o grande arquétipo da nossa atuação, porque ele nos traz essa reflexão a respeito de um curador se originar de uma ferida, né? Kiron, ele era um centauro, e os centauros, eles eram selvagens, ele era diferenciado, ele era um centauro mais sábio, e ele já era como diz a Liana, ele era um curadorzinho de beira de estrada do panteão grego, e ele estava manipulando um veneno para a flecha de Hércules, e diz a lenda, essa é uma das versões, como todo mito, tem várias formas desse mito ser contado, ele se fere, mas como ele é um centauro, ele é imortal, ele não morre, e ao mesmo tempo aquela ferida é uma ferida mortal, na qual ele precisa ir encontrando caminhos para lidar com ela. E isso, à medida que ele vai avançando,
nessa jornada de encontrar meios de lidar com essa ferida mortal, onde não o mata e ao mesmo tempo ela não se cura completamente devido a esse veneno ser muito específico, que ele mesmo desenvolveu. Ele vai desenvolvendo uma medicina muito apurada, ele vai ampliando a sua ferramenta, a sua caixa de ferramentas e noção de formas de medicina muito acurada, ao mesmo tempo que ele acaba tendo uma empatia muito profunda por conhecer a dor na própria pele. E assim ele se transforma no grande curador do panteão grego, né? Até que Zeus, se eu não me engano, por misericórdia, permite, né, que ele se transforme na constelação de Quiron e libera ele desse sofrimento. Então, o mito de Quiron a gente pode olhar por diversos prismas, ele pode trazer várias mensagens, né? O símbolo, o arquétipo, o mito, ele é sem fim, ele tem uma energia sem fim. Quando você olha para um símbolo, ele pode te dizer uma coisa hoje, pode te dizer outra amanhã. Essa é uma das características do símbolo, né? Que é diferente de signo, né? O símbolo, ele é aquilo que me transmite algo que está para além do que o signo pode dizer. Se a gente pensar, por exemplo, no número 2, como signo, quer dizer uma quantidade, um número. Se a gente pensar no 2 como símbolo, a gente pode pensar em união, a gente pode pensar em casal, a gente pode pensar em dualidade, a gente pode pensar em várias formas de um símbolo de 2 conversar com a gente. Então, o símbolo tem essa infinitude de mensagens. Então, quando a gente fala de um mito, quando a gente está falando de Quiron, e a gente começa aqui fazendo essa convocação, a gente vai deixando Quiron falar com a gente, né? Como é que é esse lugar de buscar a cura para a própria ferida? Existe uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que 90% das pessoas que procuram a área de saúde mental e emocional como profissão o fazem como motivação primeira ter uma busca existencial. Ou ter uma busca existencial de que eu me sinto perdida nesse mundo, eu preciso encontrar uma resposta para existir, ou para uma ferida realmente significativa que eu preciso encontrar um remédio. E esse remédio, a cada novo remédio eu preciso encontrar, assim como Quiron, na sua jornada de ir encontrando meios de lidar com a sua ferida. Então, desse lugar de ferida nasce, muitas vezes, esse curador. Nasce esse lugar de busca, desse buscador, que mais tarde se transforma num profissional. E a gente vai ter vários nomes para isso, né? É muito comum a gente ouvir isso. E aí, muitas vezes a gente olha lá para o profissional sentado na cadeira, no consultório, nos atendimentos, e a gente nem imagina o que está por debaixo daquela pele. Quais foram as jornadas, quais foram as dores, quais foram as perdas, quais foram os lutos, quais foram as feridas, quais foram os desafios que ele enfrentou e ainda está enfrentando, porque não quer dizer que chegou ao fim, né? No mito de Quiron nunca chega ao fim. Então o profissional tem isso. E aí a gente então começa a abrir a caixa de Pandora para os traumas e crenças do profissional da área do desenvolvimento humano. Então uma das crenças é essa que para eu ser o profissional, então eu tenho que ter curado tudo em mim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que já lidar com todas as minhas questões, eu tenho que, enfim, ter transcendido tudo, eu tenho que saber lidar com tudo, eu tenho que saber ouvir tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Esse é uma crença bem difícil que eu escuto muito, né? Além de formar profissionais, eu escuto muito esse tipo de narrativa da autocobrança severa por uma crença selada de que como eu trabalho com isso, isso significa, isso implica que eu tenho que ter superado tudo, que eu tenho que assim, ser um ser humano à beira da perfeição para eu dar conta de tudo. E isso gera uma pressão interna violenta, violenta. E é nesse momento que a gente se transforma no nosso próprio algoz. Aquilo que às vezes é a nossa maior bênção, que é essa busca pelo desenvolvimento e crescimento, se transforma na nossa espada em cima da cabeça, dizendo: olha, você está fazendo errado, você não deveria pensar assim, você não deveria pensar assado,
você isso, você aquilo. E aí você fica nessa luta, nessa guerra interna mesmo, que está retroalimentada por uma crença. E essa crença, ela só é a ponta do iceberg de um possível trauma conectado à origem, né? Assim como Kiron tem o trauma da flechada, a maioria dos profissionais da área tem traumas muito importantes relacionados a desenvolvimento, relacionado a vínculo. Então, desde muito cedo, tiveram que desenvolver estratégias para lidar ou com uma sensibilidade grande, que percebiam mais que os outros, que, como eu falei, né, buscas existenciais muito cedo, ou por ter isso e estar dentro de uma família disfuncional e ficar a cargo por ter um pouco mais de habilidade de navegação em relação às emoções, ficar a cargo de dar conta dessa família muito cedo, ou por ter vivido questões de abandono, rejeição e luto muito cedo e ter tido que encontrar recursos e meios para superar isso. Então, por ter desenvolvido essas habilidades, lidando com essas situações traumáticas iniciais precoces, acabou derivando no caminho dessa carreira. Então é como se essas coisas estivessem entrelaçadas e essa cobrança, na verdade, essa crença que aparece como uma crença, ela está a cargo de tentar sustentar essa pessoa em relação àquela dor que ela carrega. Então é quase que como um par, né? De novo, os dois lados da moeda, o curador e o ferido, aquela autocobrança a serviço de tentar colocar a pessoa funcional na vida, a despeito de conseguir lidar com aquilo que ela carrega de dor, né? Então, a crença se torna, na verdade, a porta de entrada em relação à ferida que a gente muitas vezes carrega, que está conectada aos nossos padrões de trauma. Na live de sexta-feira eu vou entrar mais profundamente em relação à autocrítica, à autocobrança severa, que é um dos grandes desafios de ser profissional, porque é impressionante sendo... Eu posso falar de mim, da minha própria pele, eu sei o que é autocrítica e autocobrança severa da minha própria pele, e eu escuto e vejo esse mesmo padrão recorrente, presente nas narrativas das pessoas que trabalham nessa área. Então, para a gente pensar um pouquinho na questão de trauma e traumatização, que muitas vezes é a origem desse processo que... Ai, gente, tem gente falando que tá picotando muito, isso interrompe todinho meu raciocínio. Tá picotando para vocês? Fala aqui para mim no chat do Instagram, por favor. Se para vocês está picotando. Por favor. Tá picotando? Não. Tem um boost aqui para ver se vem. Tá normal, beleza. Tá normal. Beleza. Então vamos entender um pouquinho de trauma? Porque eu quero trazer a questão do trauma, brincando, né? Brincando no sentido de uma provocação. Será que terapeuta profissional tem trauma? É assim. O trauma, o processo de trauma, ele tem quando a gente tem um trauma físico, você caiu e quebrou a perna, é um trauma físico. Fratura exposta, um trauma físico. Ele é visível aos olhos, né? Você vê, tá quebrado, tá doendo. E a gente tem protocolos muito específicos. Você vai para o hospital, você bota gesso, você faz repouso, você faz fisioterapia e você vai retomando. Então, o trauma físico, geralmente, ele tem essa característica. O trauma emocional, ele não tem essa característica visível aos olhos. Eu quebrei meu coração, eu quebrei o meu psiquismo, eu estou com uma fissura no psiquismo. A gente não consegue ver dessa maneira. Porém, a gente tem indicativos bastante físicos que muitas vezes são ignorados. E apesar deles estarem presentes na nossa fisiologia, a gente consegue seguir adiante. A gente consegue muitas vezes, com algum processo de dissociação ou meio que deixando de lado aquilo que aconteceu, né? A gente dissocia, a gente exclui da consciência aquilo que aconteceu, aquela ferida, a gente segue adiante. O trauma físico não dá. Você está com uma perna quebrada, se você está com uma fratura exposta, mesmo que você queira, você não consegue seguir adiante, você precisa parar,
você precisa cuidar, você precisa botar gesso para você seguir adiante. Mesmo de coração quebrado, mesmo com uma fissura psíquica, mesmo com o seu sono perturbado, com outros elementos tantos, você segue adiante. E você consegue funcionar, você acorda cedo, você trabalha, você vai seguindo, mas lá dentro existe um funcionamento, existe uma ruminação, existe uma pancadaria que não é visível aos olhos. E essas pancadarias, esses elementos, esses desconfortos que vão falar de sintomas, são eles que estão tentando nos revelar e nos contar sobre essas feridas, esse coração quebrado, esse psiquismo fissurado. Eu estou usando aqui uma linguagem bem simbólica, bem metafórica, para dar nomes para isso. Esses sintomas ou esse desconforto vai tentando nos chamar a atenção para que a gente possa ir lá então oferecer os cuidados devidos para aquilo em nós que se incendiu, para aquilo em nós que se quebrou, para aquilo em nós que se partiu. Então, como é que eu sei que se existe ou não um processo de traumatização? Tem uma frase muito importante para a gente registrar que se chama, que é da Liana Neto, que é: o terrível da vida não é aquilo que nos acomete, aquilo que nos desafiou, aquilo que foi terrível, aquilo que foi doloroso. O terrível da vida é quando a gente fica preso nisso. É quando partes de nós ficam presas nesses eventos. E de que maneira que isso acontece? A gente tem 3 estágios para lidar com os eventos que chegam. Então, chegou uma novidade na sua vida. Você tá aí vivendo a vida, de repente chega uma notícia para você de que algo está acontecendo. Então, a sua primeira resposta para responder essa novidade é um estado de alerta. Você vai, o seu corpo vai gerar uma resposta, e para gerar essa resposta, para você lidar com aquela novidade, seja lutar por algo, seja escapar, seja enfrentar, seja o que for, qual resposta vai ser a mais adequada para esse evento, você vai precisar de uma energia de vida, uma energia corporal, uma energia mesmo metabólica no corpo, para você poder responder ao mundo. Você precisa dos seus braços e pernas para alcançar o que você precisa ou para bloquear o que está chegando, certo? Ou mesmo para se esquivar para a direita, para a esquerda, para trás, enfim, você precisa se orientar e responder. Se essa novidade, se esse evento, esse desafio, seja o que for, continua, você entra num segundo estágio, que é um estágio de resistência, que é aguentar o que está acontecendo, é gerar mais energia para você sustentar músculo, para você sustentar respiração, para você sustentar você lidando com aquilo. Depois que essa novidade passa, esse desafio acaba, ou seja, o perigo já passou, ou a novidade foi lidada, você conseguiu ultrapassar, e aí você volta para o teu estado de regulação natural, ou seja, você descarrega toda aquela energia que foi gerada, tanto uma boa parte lidando com o desafio e depois repousando após terminar um desafio, tá tudo bem. Ou seja, o terrível da vida não é o desafio. Vamos imaginar que você... Eu não quero pensar num exemplo muito drástico, porque a gente está vivendo já um momento tão drástico da vida. A gente já está bem, quase ultrapassando a fase da resistência agora com a pandemia. Deixa eu pensar num exemplo menos drástico. Não consigo pensar. Vou falar de um exemplo de assalto, vai. Você bateram lá no teu vidro, começa a bater, estado de alerta. Automaticamente o teu corpo se ativa, ou para você fugir, ou para você lutar, lidar com aquilo. Vamos imaginar que desse estado veio, a polícia logo viu ali do outro lado, aí o bandido saiu correndo, você descarregou. Uma possibilidade. Então veio a fase 1, estado de alerta, nem chegou na fase resistência, você já voltou. Mas vamos imaginar que o evento continuou. O evento continuou. Então você vai ter que continuar sustentando. Não dá para fugir, não dá para lutar. Eu estou aqui sob ameaça de uma arma e eu preciso segurar e ao mesmo tempo estar com todo o meu sistema ativado, porque eu tenho que estar mapeando possíveis saídas. Então tudo isso demanda uma ativação importante do corpo. Aí vamos imaginar que o bandido levou a coisa, ele foi embora, acabou. Tá na hora de descarregar e voltar. Vamos imaginar que não acabou, continua.
passou da fase resistência, a gente começa a entrar na fase exaustão. Ah, é um sequestro relâmpago, ficou na mão do bandido, não sei quantas horas. E aí a pessoa relata que teve momentos que parecia que não estava acontecendo nada, que eu estava anestesiada, eu estava assistindo a cena. Eu entrei no saída de emergência, que é um padrão de dissociação, que é o caminho que tem para lidar com o insuportável. Vou para esse caminho, quando eu volto para a segurança, o perigo já passou e eu descarrego tudo isso. De novo, eu consegui passar pelas duas fases importantes de alerta, resistência, beirando a exaustão, mas eu consegui sustentar e atravessar. Ok. Se o meu sistema não volta para esse estado de regulação que existia antes, depois que o assaltante foi embora e que o perigo já passou, e eu me mantenho nesse estado de alerta, aí a gente está falando de traumatização. Esse é um exemplo de um trauma episódico. Ou seja, um episódio aconteceu que pode ter me gerado traumatização se o meu sistema continuou travado naquele estado de alerta, mesmo depois que o assaltante foi embora. E eu continuo nesse estado na vida. Aí acontece uma coisa, alguém fala, e eu tô nesse estado na vida. Ok. Se a gente pegar agora essa mesma curva, alerta, resistência e exaustão, e jogar ela para a vida, desde que você é um feto na barriga da mãe, as primeiras fases do neném, primeira infância, etc., em que você vai viver esses ciclos de a novidade chega, você responde à novidade, você tem um estado de alerta, você desativa, e você vai pensando nessa escala de... travou e agora voltou, né? Mas agora voltou, né? Aqui tinha chegado a mensagem para mim que tinha travado. Ok. Agora vamos descarregar o trauma. Já voltou, gente? Para mim voltou. Para vocês voltaram? Para mim voltou. Respondam para mim no chat, por favor, se voltou. Voltou? Vamos lá. Então, voltando. Pegando essa mesma escala de alerta, resistência, eu seguro a onda em relação ao que está acontecendo, mas o estresse não passa. Ou seja, eu continuo vivendo num estímulo, que o perigo continua, ou seja, um cuidador negligente, um estresse por ausência de recursos financeiros, recursos de fome, abandonos constantes, violência física, violência emocional, ausência de contato, vinculação inadequada, ou seja, o meu sistema está sempre em alerta e se sustentando em resistência, porque o alerta sempre vai para a resistência e nunca desativa ou não desativa completamente, e esses padrões vão se cronificando, a gente vai entrando em padrões de exaustão e padrões de cronificação. E esses padrões de cronificação e esses padrões de exaustão, eles vão nos contar sobre a traumatização. E aí a gente vai ver vários significados nas nossas narrativas de autocobrança, de maus tratos emocionais internos, de se sentir insuficiente e por isso eu sempre preciso de mais alguma coisa para eu ser suficiente. E buscando sempre, às vezes, pegar coisas subjetivas e difíceis em nós e reduzir a uma explicação racional para a gente conseguir se sentir melhor. Então a gente vai ver essa fisiologia bastante ativada, esse fazedor tentando tomar conta e providências por um estado de resistência que não desativou. Dentro de nós o perigo não passou. E essas crenças e esses traumas são muito presentes nos terapeutas. Nós temos muito disso, muito, mas é muito mesmo. Pois como eu falei, como não é visível aos olhos, não é como uma perna quebrada, um braço quebrado, a gente dá conta, ou seja, a gente mantém o estado de resistência, a gente vai experimentar síndromes, a gente vai experimentar esse estado interno de autocobrança, a gente vai experimentar
burnouts, a gente vai experimentar isso em diversos sintomas. Né? Então, até aqui eu gostaria de saber, deu uma travadinha ali, mas agora voltou, que vocês fossem escrevendo aí no chat para mim, por favor, se está fazendo sentido, se vocês estão compreendendo essa relação, se está dando para acompanhar, se eu estou indo rápido demais, se vocês estão fazendo ligações com o histórico de vocês, se vocês estão se sentindo que reverbera no próprio histórico de vocês, né? Se vocês sentem que, sim, nossa, esses padrões falam diretamente comigo. Acho que o grande trauma que eu quero trazer aqui para nossa consciência é que lá dentro o perigo não passou. Para partes de mim, para porções de mim, para algo em mim, é como se eu ainda estivesse num senso de ameaça e insegurança, que pode ser algo que aconteceu lá do meu início da vida, na minha fase de desenvolvimento, que pode ser um evento episódico, que pode ser vários eventos episódicos. Então a gente tem 4 critérios importantes para a gente notar quando um evento tem um grande potencial de traumatização. Um primeiro critério, precoce demais. Quando a gente sofre experiências de abandono, rejeição, negligência de cuidado, não recebe a placenta do vínculo como uma incubadora do nosso desenvolvimento do sistema nervoso, porque quando a gente nasce com o cérebro, com o sistema nervoso muito imaturo. Anatomicamente pronto, desenhadinho, mas o sistema nervoso está 30% desenvolvido e ele vai fazer o seu desenvolvimento total até os 25 anos. Então a gente vai precisar de uma placenta para esse sistema nervoso se desenvolver, e essa placenta é uma placenta relacional. Porque um nenenzinho, quando uma novidade chega para ele ainda não tem inervação para responder com um soco, para sair correndo. Imagina um nenenzinho de 1 mês saindo correndo. Não existe, né? Então nós somos absurdamente vulneráveis. Quando as novidades chegam e o meu sistema entende ela como perigo, se não tiver um cuidador fazendo a down regulation, fazendo a reflexão para baixo, esse sistema vai aprendendo sobre insegurança. Esse sistema vai aprendendo sobre desregulação. Agora, se eu tenho um cuidador sintônico que vai ajudando a fazer o processo de regulação, esse sistema vai se desenvolvendo, aprendendo acerca de segurança, aprendendo acerca de regulação. Então, um dos critérios que a gente observa é precoce demais, porque tenho menos recursos para lidar com as novidades que chegam no mundo. Ainda está em desenvolvimento a minha capacidade de responder ao mundo com uma resposta ativa de sobrevivência, de luta ou fuga. Eu tenho a habilidade de chorar, de afetar, cry for help, afetar pelo vínculo ou então dissociar. Ou seja, são poucas respostas, as demais vão vir. Precoce demais, intenso demais. Aconteceu algo, por exemplo, vou pegar o fato de um filme, não vou dar um exemplo real, só para a gente amenizar um pouco. O fato de um filme que eu assisti ontem, chama Olhar de Anjo. O rapaz sofreu um acidente de carro e ele estava dirigindo e no acidente faleceu a esposa e o filho. Isso é intenso demais. Ele fala, naquele minuto o mundo deixou de existir. Esse é o relato dele no filme. É um critério importantíssimo, é intenso demais. Como é que a pessoa vai responder a isso e retornar? Então, precoce demais, intenso demais, rápido demais. De repente, o bandido chegou. De repente, o carro bateu. De repente, o chão se abriu, era o terremoto. Não houve tempo para uma resposta. Não deu para lutar, não deu para fugir, não deu para fazer nada. Foi muito rápido o evento. E vivido em isolamento. Não tinha ninguém lá, nem Deus. Então, esses elementos, eventos que carregam essas características, eles carregam uma possibilidade grande de traumatização, porque a possibilidade, a habilidade e os recursos desse organismo, desse corpo, responder a esses eventos são muito menores do que se eu conseguir pensar, se eu conseguir se eu conseguir fugir, se eu conseguir lutar, se eu conseguir responder à novidade que chegou e depois eu conseguir descarregar aquela quantidade de estresse gerada e eu conseguir fazer o down regulation para poder, a regulação para baixo, para poder continuar seguindo no fluxo da vida, certo? Então,
quando a gente tem um evento assim, a gente está falando de possível traumatização. Então, se você que é profissional da área, muito provavelmente, se você olha para o teu histórico, e eu estou falando isso embasada muito na minha experiência de muitas conversas com os meus colegas, professores e com os meus alunos, a gente vai encontrar esses elementos e a gente vai encontrar essa busca dessa cura em nós, muitas vezes na relação com o outro. Na tentativa de curar o outro, na verdade, a gente está tentando curar a gente mesmo. Por isso que eu falo que é super importante o terapeuta saber olhar para si, compreender das próprias feridas, saber navegar nas próprias feridas, assim como o Quirón. Porque o que torna o Quirón um grande curador do panteão grego é a sua própria jornada em si mesmo. Acho que isso como eu falei, o símbolo ele é infinito. Mas uma das mensagens que Quirón me banha e ele me traz é a sua própria jornada, é a própria empatia que ele desenvolve para a sua ferida, o que ele descobre e que forças ele desenvolve em sua jornada de curar a própria ferida. Ele chega ao ponto, ele não há mais a pretensão de um fim, né? Porque essa busca na gente, ela é presente, eterna, mas há a mudança do relacionamento interior. Acho que essa é uma das coisas mais bonitas que Quirón me ensina. Quando eu aprendo a me relacionar com o que dói em mim e eu paro de escolher e de só querer ficar com o que é bom em mim a despeito do que não é bom em mim. Eu só quero o meu lado bom, o meu lado B, o que eu quero é terminar com ele. Quirón aprende a abraçar a ferida dele, né? Ele aprende a viver e a transformar a relação dele com a ferida dele. E quando ele faz isso, ele se transforma. E quando ele se transforma, ele se habilita a outros processos de transformação. Então, é nesse lugar que estão os traumas e as feridas e as crenças dos profissionais da área do desenvolvimento humano e também as pérolas. Porque, como diz Rubem Alves, concha feliz não faz pérola, né? Quando entra lá o grão de areia na concha, é naquele atrito, daquele forno alquímico que nasce a pérola. Aquilo em nós que nos fere também é a nossa potência, né? No nosso terrível reside o nosso incrível. E a gente só começa a enxergar o incrível que existe nas nossas feridas através da nossa jornada interna à medida que a gente vai, então, olhando pra gente, aprendendo a lidar com isso. E é incrível como a gente vai também abrindo os olhos e a fala para o encontro com o outro quando esse encontro aconteceu aqui dentro. Então essa é a grande coisa, a grande questão. A Edna está perguntando, você pode repetir sobre precoce? Os 4 critérios, né, Edna? Precoce demais, intenso demais, rápido demais ou em isolamento. É bastante comum em pesquisa de trauma que se você está em grupo, em bando, os efeitos do trauma são menores do que se você está sozinho. Uma das primeiras coisas que a gente faz numa situação de perigo é gritar, né? Pedir socorro, buscar ajuda. Nós somos mamíferos, né? Nominados pelo vínculo. A Polis pode falar, a Polis. Sua maneira gentil e amorosa de nos ensinar e estarmos com tudo em nós é um presente. Não me canso de ouvir. Vamos ver se tem dúvida. Tá fazendo todo sentido. Sou recém-formada e estou me sabotando, pois acho que não estou preparada. Eu vou dar... Luciana, anota na agenda aí da minissérie de lives que eu tô fazendo. Eu acho que é na segunda, se minha memória não estiver me enganando. Eu vou dar uma aula sobre... Será que a autossabotagem existe? Ai, meu Deus, outra provocação. Autossabotagem existe? Eu vou dar uma aula inteira sobre isso e, na minha opinião, a autossabotagem não existe. E a gente vai conversar sobre isso. Então, vem me encontrar a segunda. Deixa eu ver. Mas todo sentido. Sinto segurança para atender. Tenho a crença de que tenho que curar todos os meus traumas primeiro. Mari, essa é uma crença tão comum. A questão é que a gente acha que... Sei lá se um dia a gente vai curar todos os nossos traumas. E eu nem sei se eu quero. Porque... hoje em dia, eles são que nem um jardim. Tem umas plantinhas que estão mais caidinhas, que eu tenho que regar mais. Tem outras que estão nascendo, aí tem que adubar. Tem outras que já estão dando frutos e flores estão lindas. Sabe, é um jardim. A nossa vida é um jardim cheio de altos e baixos e questões. A gente já precisa aprender a se relacionar com isso.
né? Essa busca da perfeição, ela é uma grande ilusão que a gente carrega. Uma outra grande ilusão que a gente carrega a respeito de crenças é que a gente tem crença limitante que precisa virar positiva, né? E aí a gente desenvolve uma outra guerra, porque aí a gente começa a achar que o que está acontecendo com a gente é por causa da tal crença limitante. Aí eu fico lá brigando com a crença limitante, mas quanto mais eu brigo com ela, mais eu alimento. O que resiste, persiste. Aí acontece, tá vendo? Isso é porque você acredita naquilo. Isso vai dando uma salada. Lógico que as crenças, elas afetam a nossa percepção de mundo e a maneira como a gente vê as coisas, com certeza. A questão é que se a gente entra no mesmo nível da crença, ou seja, essa crença é errada, eu não posso ter ela e eu vou brigar com ela, essa atitude aqui faz ela continuar existindo. Esse é um paradoxo muito interessante. Então, ficar lutando é um caminho muito capcioso de nos manter nessa armadilha preso naquilo. Quando eu, em vez de brigar com isso, eu me disponho a estar com isso, ou em vez de eu ficar me debatendo por que eu me sinto assim, eu me disponho a ficar curiosa para que eu me sinto assim, ou como eu posso sentir o que eu sinto, aí eu começo a abrir trilhas em mim para encontrar novos passos. E aí já não importa mais o porquê, mas para que e qual direção eu posso seguir, uma vez que eu posso agora acolher isso em mim, que por uma boa razão aprendeu a acreditar nisso, muito provavelmente originado de um processo de trauma, e eu aprendo a ter compaixão para com isso em mim. Eu só não preciso mais viver governado por isso em mim. Para esse passo de não viver governado, a gente precisa de um encontro. Aí a gente puxa aí um outro mestre, Carl Rogers. O grande paradoxo é que eu só consigo mudar aquilo que eu aceito em mim, né? Esse é o grande paradoxo. Aprender sobre aceitação num processo e não só em conceito e teórico, uma fala muito bonita, mas como eu posso então estar e habitar com aquilo que existe em mim dentro de um lugar de conforto. E desse lugar, onde aquilo em mim pode ser cuidado, aquecido, adubadinho, bonitinho, ele começa a se transformar em alguma outra coisa, em novos frutos, certo? Vai ficar salva a live? Vai, fica aqui 24 horas no Instagram. E o mais bacana é saber que podemos ser melhores, mais leves e amar ainda mais o que fazemos. Sim, sim, muito bem, isso mesmo, Paty. Quanto mais em paz a gente está, melhor a gente atende, porque reverbera, né? Porque vai criando corregulação. Deixa eu ver. Ai, o povo da minha equipe ficar me mandando mensagem, eles me deixam doidinha. Maravilhoso, fez tudo. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para baixo. Essa é a chave que você nos traz, a forma de nos relacionarmos com nossas questões e dores. Saudade de assistir uma live. Oi, Bera, que bom que você está aqui. Não dá para curar tudo. Ah, o Rodrigo colocou aqui a live. Precoce demais, intenso demais, rápido demais, vivido em isolamento. Perfeito. É isso mesmo. Vocês têm mais perguntas que vocês queiram fazer? Então, antes de eu ir para o fechamento, se quiserem ir colocando mais perguntas aí, só relembrando, sexta-feira eu volto com a live Autocrítica e Autocobrança Severa do profissional da área do desenvolvimento humano. Sexta-feira às 15 horas, esse é um temão, já falei para vocês que quase todo talvez seja muita generalização, mas é um grande núcleo de crenças e traumas, essa autocobrança severa, e eu quero trazer uma possibilidade para vocês de que isso em nós é um grande tesouro, se a gente encontra a maneira de transformar isso em tesouro, né? Porque senão a gente só vai ficar apanhando, isso é na sexta. Aqui na link do bio tem o e-book Terapeuta de Si para vocês baixar, ele está disponível até o início do workshop Terapeuta de Si, que começa no dia 6/7. Se você ainda não se inscreveu, clica na bio, se inscreve, garante sua vaga, a gente vai ter uma semana inteira para falar sobre o Terapeuta de Si, que eu vou mostrar no workshop como é essa relação de que maneira esse relacionamento interior que eu estou falando aqui com vocês, aqui dentro, afeta diretamente os atendimentos. Não é só pelo óbvio de eu preciso estar bem para ajudar, eu preciso
eu só dou o que a gente só dá o que a gente tem. Não é só esse óbvio, não. Tem uma questão técnica de corregulação, que é uma das questões principais aí do workshop, né? Que a gente entende então profundamente que nós somos o machado, né? E que a gente tem que afiar o machado. O machado do nosso trabalho somos nós mesmos, a nossa escuta, o nosso olhar. Então, como é que a gente afia esses machados, uma vez que a maneira que eu escuto e a maneira que eu vejo está diretamente ligado aos meus traumas, está diretamente ligado ao meu desenvolvimento, está diretamente ligado à minha história de vida. Como é que então eu posso aperfeiçoar os meus sentidos se eles podem estar afetados por histórias da minha vida? Então, o workshop tem essa função, acho que vale bastante a pena a gente refletir sobre isso, indo para além da visão, eu tenho que ter mais uma técnica. A técnica só vai ser executada por alguém. Se esse alguém não estiver bem, a técnica vai sair não tão bem. Então é a mesma coisa, a técnica depende da escuta, a técnica depende do olhar e de outras coisas, né? Que estão em nós, no nosso corpo, no nosso felt sense, na nossa percepção sentida. E tudo isso vai cair no tema do relacionamento interior. Como é que você recebe a si mesmo, como é que você cuida das suas feridas, como é que você olha para o que dói em você, como é que você se escuta, enfim, toda essa temática que a gente está abordando aqui. A Heloísa! A Heloísa fez o curso de terapeuta de si, querida. Ela fez mesmo, ela fez todinho, todas as aulas. Heloísa, aluna super aplicada. Enfim, acho que não temos mais dúvidas. Temos? Aqui, Cláudia, como superar o vazio que está de frente para o cliente? Como superar o vazio quando está de frente para o cliente? Cláudia, excelente pergunta. Eita, desafio bom esse, né? Porreta. Como é que eu posso estar lá na frente do cliente e tem um vazio em mim, tem uma dor em mim, estou passando por um luto, estou passando por um divórcio, estou passando por um desafio financeiro, estou super preocupada e eu estou ali atendendo. Como fazer isso? Acho que essa deveria ser a pergunta número 0 nossa, né? Porque se a gente não tiver meios para poder acolher isso em nós que nos desafia, para então podermos atender, a gente começa a entrar no caminho de traumatização, porque a gente vai ficar em estado de resistência, lembra? Alerta, resistência, sustentando uma resposta de estresse para ficar lidando com aquela novidade que nunca passa, porque dentro nunca passa. O próximo estágio é a exaustão, então a gente está indo direto para a exaustão, né? Sustentando um estado para a exaustão. Então a maneira é desenvolver o relacionamento interior, aprender como habilidades específicas de como eu posso estar com isso em mim que sente um vazio, então a gente usa essa linguagem, como eu posso estar com algo em mim que sente um vazio e eu posso estar neste momento com esse cliente atendendo, de forma que quando eu não estiver ocupada com atendimento, eu retorne para estar com isso em mim que sente o vazio. E deste relacionamento com isso em mim, isso que sente o vazio, possa então receber os cuidados necessários, o tipo de contato e companhia que ele precisa, para que então ele possa seguir adiante. Do mesmo jeito que se o braço quebra, o gesso está a cargo de fazer o contato e a companhia que o osso precisa para que ele possa se reestruturar pelo tempo que ele precisa, isso é um tipo de relacionamento. Então o gesso, o tratamento todo está a cargo de oferecer para aquilo que foi quebrado o suporte e companhia necessário para que o corpo faça o processo de restauração. Aquilo em mim que está quebrado, quando recebe a minha companhia, o meu contato, o meu cuidado, ele recebe o tipo de contato, suporte e apoio necessário para que então ele possa dar o seu próximo passo de restauração e de mais vida. Então é assim que a gente faz isso e eu acho que é isso que a gente precisa aprender, né? Os números de exaustão dos profissionais da área da saúde, incluindo a saúde mental e emocional, são assustadores, assustadores. A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa saber que quem cuida precisa ser cuidado, né? Antes de sermos profissionais dessa área, nós somos humanos e o ser humano precisa de contato e relacionamento. Quem habita em você precisa de contato e relacionamento. Eu gostaria de encerrar essa live compartilhando com vocês um presente que eu recebi hoje da minha aluna Mônica. A Mônica é brasileira, mora na Holanda.
E hoje ela mandou uma mensagem, as minhas alunas sempre fazem: ai, Cecília, vê essa frase aqui, tem tudo a ver com a focalização, lembrei de você. A Michelle também vive me mandando essas frases lindas, então Mi. E a frase é essa aqui, que eu quero encerrar, que eu achei linda e é um tesouro que eu quero deixar de presentes para vocês hoje que tiveram aqui comigo. Mais que supervisão, Heloísa, a gente precisa aqui dentro de autocuidado. Aí, como você disse, você cura e às vezes é curada também. Isso mesmo, Desi. Desi? Desi. Acho que é Desi. Ah, não, ou é D. D Siqueira. É. Esses nomes tudo juntos, eu fico tentando adivinhar onde é o nome e onde é o sobrenome. D. O presente que eu quero deixar aqui para vocês é... Cadê aqui a frase que eu deixei espalhada? Algumas vezes, o que uma pessoa precisa não é de uma mente brilhante falante ou falando, mas um coração paciente escutando. Então, para a gente ser esse coração paciente escutando, mais do que uma mente brilhante falando, seja para os nossos clientes externos, seja para os nossos clientes internos, a gente precisa encontrar esse estado de um coração paciente em nós. E ele existe, ele está aí disponível. Pode estar até soterrado por N coisas da nossa vida que aconteceram e ainda assim ele resiste, aguardando o seu retorno. Então eu espero que esses nossos encontros sejam a possibilidade de aberturas de trilhas para você reencontrar o seu coração paciente para você e para quem você encontrar. Então, um grande beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu espero encontrar todas e todos vocês na sexta. Vamos falar de autocobrança, autocrítica. E eu vou ensinar um mini protocolo para vocês aprenderem a cuidar da autocobrança e da autocrítica de vocês. Então tá imperdível. Sexta-feira eu preparei uma live com um exercício prático, mais do que eu ficar falando. Então eu espero que a gente possa se reencontrar. Um beijo no coração de vocês. Beijo, Dani! Beijo, mãe! Tchau, gente!